pesquisa da professora Vanice, do IPJúris, e faço mestrado na Unirio. Bom, então já adentrando aqui no nosso tema, acredito que vocês já superaram as questões dos precedentes norte-americanos, né? E, na verdade, o que nós vamos tentar fazer aqui é exatamente esse esforço de ver a questão da afinidade da discussão norte-americana com o que vem sendo debatido no cenário brasileiro. E essa questão veio à tona aqui no nosso cenário brasileiro, em uma dos exemplos, na ADC 17 e na ADPF 292, que discutiu basicamente a questão da constitucionalidade da idade mínima para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, respectivamente aos 4 e 6 anos de idade, para matrícula até março do ano em que a criança completa essa idade. O pano de fundo daí era realmente a questão da deferência. Havia uma discussão sobre a constitucionalidade de resoluções do Conselho Nacional de Educação e também de especificações da Lei de Diretrizes e Bases que estabeleciam essa idade mínima. E aí, inicialmente, essa votação ficou empatada. Ver se consigo ver aqui os votos. Vou passar para vocês. Inicial empate. Não consegui localizar aqui, mas enfim, a votação foi retomada e o julgamento uma retomada do julgamento pelo voto do ministro Marco Aurélio, e ele trouxe um argumento que realmente se aproxima muito da deferência, que diz respeito ao fato das capacidades institucionais. Ele abordou a questão de que a administração seria o locus, a estrutura institucional apropriada e com as características necessárias para estabelecer esse corte etário, porque se pautou em estudos de psicólogos, estudos de educadores, de pedagogos, enfim, houve audiências públicas, houve um debate público a respeito da questão. Então, se vê um viés aí que se aproxima da necessária expertise da administração em relação a essa questão. O ministro ainda abordou a questão de que haveria um efeito sistêmico no caso dessa decisão ser mudada, porque a gente não pode cobrar da administração uma eficiência, e muitas vezes nós questionamos a respeito dessa eficiência, se ela não tem uma programação mínima, uma estrutura organizacional com base em um critério objetivo. Então, nesse ponto, vemos claramente que se trata de um argumento pela deferência para com a decisão administrativa. O posicionamento contrário, por sua vez, veio do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi corroborado nessa última etapa pelo ministro Celso de Mello. E vinha no sentido de que esse critério do pragmatismo, eles entendiam que era uma questão meramente pragmática, a intervenção da administração nessa questão, e que a administração deveria, sim, se adequar ao que fosse melhor para as crianças. E causa espécie a utilização desse argumento de que seria um viés meramente pragmático por conta da lei da nova LINDB, né, a redação da nova LINDB, que previu a questão do consequencialismo na apreciação das questões de direito público. Esse é um ponto. E o outro ponto, digno de destaque dentro do que nós estamos debatendo aqui, seria justamente a questão de se valorizar a deferência, enfim, a decisão fundada da administração em critérios técnicos, em critérios em que havia as devidas informações por parte dos órgãos competentes. Nesse ponto, destaco uma passagem do voto do ministro Barroso, em que ele fala exatamente que quem é ele, advogado, que expertise teria, né, para contrapor as ideias de educadores, enfim, de pessoas que tinham de fato a capacidade, a expertise, a informação para decidir a respeito
dessa questão. Enfim, a votação restou desempatada pelo voto da ministra Carmen Lúcia, e a ministra Carmen Lúcia, embora não tenha falado com todas as letras explicitamente do argumento das capacidades institucionais ou mencionado textualmente a deferência, também o voto dela se inclinou nessa direção e nos cabe ampliar o debate, né? Principalmente a advocacia pública, enfim, falando sobre essa questão da deferência e do respeito com a capacidade institucional. Eu fecho aqui a minha fala para passar para os demais precedentes do STF, para a Nádia, frisando que esse respeito, essa deferência, tal como a professora Vanice sempre fala e como ela vem se dedicando nos últimos anos, sempre deve ter em pauta a questão do planejamento nas escolhas públicas. Então, esse deve ser o norte, esse deve ser o viés, para que não nos deparemos com decisões voluntaristas, enfim, e sem nenhum critério técnico. O controle judicial, ele continua a existir, ele deve existir, mas sempre havendo uma questão de prevenção judicial e pautando-se por esse critério do planejamento nas escolhas públicas. Obrigada. Peguei outro. Tem 35 microfones na mesa. Bom, o segundo caso em que a gente localizou o tema da deferência foi um caso envolvendo uma decisão da Anvisa que proibia a venda de cigarros com aditivos de sabor e aroma. A discussão se pôs no seguinte cenário: alguns dos ministros entendiam que a Anvisa é quem tem capacidade institucional para decidir sobre isso, e é importante nesse caso em específico lembrar que assim, a modelagem da Anvisa, a lei de criação da Anvisa, confere a ela poderes bastante amplos em relação à regulação de matéria que envolva risco à saúde, e foi com base nesse critério que a Anvisa expediu essa determinação que proibia a venda de cigarro com aditivo, entendendo que uma das razões trazidas pela Anvisa era que o cigarro com aditivo de sabor ou de aroma atrai um público mais jovem para fumar cigarro. E é uma atividade que a gente sabe que é nociva à saúde, tem vários problemas, enfim, não é bacana. Então a Anvisa editou essa normativa proibindo, e aí o tribunal se dividiu, uma parte dos ministros sustentando que a Anvisa tem capacidade institucional para tomar essa decisão e que a decisão era bem fundamentada e estava de acordo com a lógica do nosso sistema de proteção à saúde, e parte dos ministros dizendo isso viola a liberdade de iniciativa. Você está atingindo a liberdade econômica das indústrias de cigarro de vender determinado produto específico, que é o cigarro com os aditivos, o cigarro aromatizado, né? Nesse caso em específico, o Barroso não pôde participar, porque ele tinha participado como advogado, tinha dado parecer antes de ser ministro, então ele não pôde votar. E aí o cenário que a gente teve foi um tribunal dividido, 100% dividido, metade. E aí a gente teve um resultado curioso, que foi a decisão pela improcedência do pedido para anular a decisão da Anvisa, mas sem efeitos vinculantes, por conta do regimento interno do STF, que diz que em caso de empate, decide-se contra a tese suscitada na demanda, mas sem efeitos vinculantes. Então, ficou um cenário um pouco caótico a nível infraconstitucional, por assim dizer, né, nos tribunais de modo geral, porque agora a gente tem decisões para os dois lados. Eu gosto que o ministro Marco Aurélio, ao longo da sessão, 5-5, empatou, como é que fica?
tal. Aí alguém lembrou do regimento interno, então prevalece a tese contrária à tese que foi proposta, não sei o quê, e aí dizia o ministro Marco Aurélio: então decidimos que não decidimos. Só o ministro Marco Aurélio para dizer essas coisas, né? Fará falta o ministro Marco Aurélio, pelo menos por esse lado. Mas assim, a tese daqueles que defendiam a deliberação da Anvisa era uma tese fundada também numa lógica de deferência, de capacidade institucional. Afinal de contas, a Anvisa é a agência reguladora no tema da saúde. Haviam elementos técnicos que comprovavam, né, que fundamentavam a decisão da Anvisa. Então, assim como na DPF 292 e na ADC 17, é uma aproximação que reconhece a deferência, não só pela capacidade institucional, mas principalmente pela motivação técnica, material da decisão. Né? Então, é uma lógica de deferência que se aproxima bastante do modelo de Skidmore. Né? Qual é a lógica de decisões da agência nesse tema, qual é a fundamentação, foi uma escolha informada. Então, nesses dois casos, a gente vê um modelo de deferência, ainda que não pronunciado, bastante aproximado da lógica Skidmore. O que é curioso, porque na ADI, essa ADI da Anvisa, a relatora era a ministra Rosa Weber, que citou Chevron. Só que, na verdade, a fundamentação que ela apresentou foi uma fundamentação mais de Skidmore. Né? Então a gente vê que o tema da deferência está sendo discutido pelos ministros, mas ainda em grau muito incipiente e assim, é o tema da hora e será o tema do futuro, porque como a professora Vanice falou, as demandas por atividade da administração só vão se multiplicar e o judiciário não tem como dar conta de absolutamente todas as coisas. A própria administração meio que talvez não dê, mas é aquilo, os problemas batem à porta da administração, então a administração, independente de qualquer coisa, vai ter que lidar com o problema. O judiciário precisa entender, então, até ajudar a administração a lidar com os problemas e a lógica da deferência, ela pode, inclusive, ajudar nisso, assim, porque você criando um diálogo, você força o administrador, inclusive, a tomar decisões melhores, porque ele precisa apresentar a fundamentação. Sempre precisou apresentar a fundamentação para as decisões. Mas se a gente tem uma lógica de deferência com decisões administrativas bastante fundamentadas, com bastante elementos, com informações, com abertura para participação popular, você provoca o administrador a tomar uma atitude mais informacional das suas decisões. Então é um modelo que a gente, pelo qual a gente tem bastante, no qual a gente tem bastante fé, nesse sentido de transformar mesmo a maneira como tanto o judiciário quanto a administração se comportam. O caso seguinte que a gente verificou a questão da deferência foi um caso do CAD, uma demanda atacando uma decisão do CAD, que aplicou... Eu tenho um certo nervoso do CAD. Eu não entendo muito de direito da concorrência. Direito da concorrência demanda muitas noções de economia, e aí isso me dá um certo... Mas, enfim, o CAD aplicou uma penalidade a Cascol Combustíveis por entender que havia prática abusiva de mercado, formação de cartel, etc, etc. E aí, evidentemente, a Cascol moveu uma demanda contra essa decisão, dizendo que era uma decisão abusiva e ilegal. E a discussão entre os ministros centrou na questão da capacidade institucional das agências reguladoras, aí no caso do CAD especificamente, né? na capacidade institucional do CAD para entender e gerir o mercado. E aí é curioso, porque, pelo menos assim, acho que talvez os ministros também tenham um pouco de nervoso de direito da concorrência, porque você percebe uma postura muito de, não, quem tem capacidade institucional para lidar com questões de mercado é o CAD, demanda uma expertise muito específica, a gente não tem como adentrar no mérito da decisão, a decisão parece estar ok, são eles que têm capacidade e conteúdo para lidar com isso. Então, talvez um modelo de deferência também permita que os ministros estejam confortáveis com o fato de que eles não precisam saber de tudo. Né? A gente não tem
direito já é uma matéria grande pra caramba. E aí, além de direito, a gente precisa saber todos os conteúdos de economia, saúde, educação. É complicado. Então, essa lógica de reconhecer o modelo de distribuição de competências, que é fundado numa questão de expertise mesmo, que é a lógica da administração, né? É de desenvolver os órgãos e os entes a partir da sua capacidade institucional e da sua expertise para lidar com um determinado tema, é uma lógica também que desonera os julgadores de modo geral. Você não precisa ser o rei do direito à concorrência. Você precisa saber se a decisão está dentro da moldura necessária. E aqui já é uma aproximação que faz um misto entre Chevron e Skidmore, porque diz, olha, dentro do nosso modelo, há uma delegação de competência para o CAD. São eles que têm a expertise. E porque eles têm a expertise, a gente não pode entrar no mérito da decisão. É um pouco nessa lógica. E uma das coisas que é suscitada pelo ministro Fux no acórdão é justamente a possibilidade de efeitos sistêmicos nocivos da judicialização. Ele diz, porque a gente não tem a expertise, reformar essa decisão pode resultar em efeitos que a gente não seja capaz nem de mensurar. E é assim, a provocação da pesquisa mesmo. Né? Quais são os efeitos sistêmicos da intensa judicialização e do resultado dessa judicialização? Porque, assim, muitas demandas não necessariamente serão um problema, mas muitas demandas que resultam em muita alteração das decisões administrativas, aí a gente começa a ter um problema. Transcrevi um trecho do voto em que diz justamente isso, que o dever de deferência do judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa, primeiro, na falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que era o que a gente estava falando, e segundo, que a possibilidade de revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. Né? A gente não sabe se jogar essa pedra no lago vai gerar um tsunami mais para frente. Né? Então, é uma lógica mais assim, de calma na aproximação dos temas. E por fim, o último caso que a gente analisou é outro caso da Anvisa, que envolve o tema do medicamento. E no caso específico, era uma demanda para receber um determinado medicamento que não tinha sido ainda aprovado pela Anvisa. Era um medicamento sem registro, medicamento experimental. E aí a discussão girava em torno da obrigatoriedade ou não de fornecimento desse medicamento. Né? Então você tem o direito à saúde, de um lado, a saúde de uma pessoa específica, mas o direito à saúde, e do outro, a questão da política pública planejada, e também o direito à saúde. Porque, assim, às vezes o remédio não tem registro ainda na Anvisa, porque ele não está de acordo com aquilo que a Anvisa entende seja saudável, seja adequado. E assim, eu entendo e eu me solidarizo com o desespero que deve ser você estar numa situação de doença e assim, tem uma suposta cura milagrosa, mas ao mesmo tempo, será que tem? Né? E sou eu que sou capaz de dizer, é o STF que é capaz de dizer. Então a gente tinha essa discussão. E o que é bacana desse caso, e é um caso que merece assim, ser estudado com bastante atenção, é que ao final os ministros formularam um critério para deferência. Foi a primeira vez em que houve uma enunciação específica de critério de análise. E até eu trouxe ela aqui, que é o seguinte: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental, medicamento sem registro. A ausência de registro na Anvisa impede 100% o fornecimento em sede judicial, a menos que a Anvisa tenha, que você tenha, na verdade, o pleito pelo registro, a Anvisa tenha deixado passar o prazo sem se manifestar, porque aí você tem um caso de omissão. Né? E aí, nos casos de omissão, na verdade, você já está indo contra o ordenamento jurídico. E aí o judiciário pode ser chamado a se manifestar. E que haja
haja registro do medicamento em outras agências reguladoras fora do Brasil. Né? Então, não é um medicamento experimental doido do fundo de quintal de alguém. É um medicamento que já foi reconhecido em outros países, mas que a gente se omitiu, ou, enfim, a nossa agência deixou de examinar. Aí, nesses casos, pode o judiciário, eventualmente, entender por conceder o fornecimento desse medicamento. Então, a gente começa a ver o STF já trabalhar critérios de deferência, ainda que sem enunciar explicitamente a questão da deferência, mas já pensando em, beleza, às vezes a resposta não vai ser sim, sim, não, não. Às vezes a resposta tem que ser um pouco mais elaborada, como foi o caso daqui. Bom, diante desse quadro, a gente já viu como a deferência é tratada nos Estados Unidos, né? A gente já viu como a gente tem lidado com o tema aqui, e aí fica a dúvida do como seguimos. Eu tive um professor, que foi professor da professora Vanice, professor José Ribas, que ele tinha isso por natureza, assim, você está estudando um tema e aí ele dizia, bom, como seguimos, né? E como eu falei no princípio, o nosso tema é a deferência judicial para com as escolhas administrativas precedidas de planejamento. Então, o nosso objeto de pesquisa, ele tem 3 elementos. O elemento da deferência judicial está mais ou menos esquematizado, a gente já entendeu como funciona, já temos aí o nosso best Chevron, o nosso best Skidmore, já conhecemos os critérios. Como é que a gente prossegue? E aí a gente entendeu que talvez o passo mais natural fosse entender o que seja o planejamento, né? Quais são os elementos que definem ou caracterizam o planejamento de uma escolha administrativa? Uma escolha administrativa precedida do planejamento. E aí, a gente pensou o seguinte, vamos ver primeiro, nos casos que a gente já analisou, quais são os elementos. Então, densidade da motivação, escolha informada, adequação da medida, todos esses são elementos que surgiram em algum dos precedentes que a gente tenha analisado. Aí a gente traz também a questão da análise consequencialista, como mencionou a Aline, que era uma coisa que já devia ser feita, mas a gente, com a edição da Lei 13.655, que alterou a LINDB, ela agora vem enunciando que deve ser feita a análise consequencialista. Então, assim, a gente não pode mais fugir dela, né? Assim, isso é muito importante porque vai, de novo, fomentar o diálogo. Você só tem como fazer uma análise consequencialista. Por exemplo, se eu fosse juiz numa matéria de saúde, se eu conhecer a política pública implementada. Então, não adianta chegar uma petição inicial dizendo eu preciso do remédio X e eu só dizer conceda-se. Porque às vezes a pessoa nem pediu. Às vezes tem uma fila de espera e aí eu dizer conceda-se sob pena de multa, eu estou violando o direito de todas aquelas pessoas que estão na fila de espera. Então, assim, a propositura de uma análise consequencialista, de uma obrigação de análise consequencialista, ela visa justamente evitar aquilo que o Fux citou do tsunami, né? O efeito nocivo, o efeito sistêmico nocivo. E isso é muito relevante, principalmente no tema das políticas públicas, porque acaba que a intensa judicialização desestrutura não só as políticas públicas já implementadas, mas também a capacidade da administração pública de implementar novas políticas públicas. Porque uma das coisas essenciais para a implementação de qualquer política pública é a previsão orçamentária, que é mais um critério. E aí, se você tem decisões o tempo todo, faça isso, faça aquilo outro, sob pena de multa, parará, você não consegue nem fazer a previsão orçamentária da política pública que você pretende implementar. Então, esses são alguns dos elementos da escolha planejada que a gente já pensou, discutiu muito brevemente, a partir da experiência, inclusive, da própria professora Vanice, no tema de judicialização de políticas públicas. Afinal de contas, é um tema com o qual vocês devem lidar todos os dias, né? Acho que entram e saem da PGM pensando sobre isso, né? Então, esse é o próximo passo na nossa pesquisa. Convido?
convido a todos que conheçam o NP Júris, que é o nosso grupo de pesquisa. A gente está no Facebook, a gente tem planos para estar em outras mídias sociais, mas dá muito trabalho de gerir mídia social, então a gente está no Facebook e a gente se reúne normalmente na última quinta-feira do mês, ao 12:30, na Estácio, lá na Presidente Vargas. Então, vocês estão convidados a participar das reuniões, se vocês tiverem interesse de ouvir um pouco do que a gente vem discutindo, acompanhar o nosso projeto de pesquisa. A gente lança no Facebook sempre que participa de um evento, publica alguma coisa nova. A gente tenta também acompanhar as decisões do STF nesse tema e fazer comentários. Então, é um caminho para vocês estarem atualizados nessa matéria. E acho que é isso.